dia a todos, bom dia pessoal do YouTube, bom dia nossos clientes aqui no Travelex Bank, aqui na Berrini, presencial. Prazer ter conosco aqui. Hoje a gente vai fazer uma live, né? Então, com alguns convidados super especiais. A gente é fruto aqui de uma parceria nossa, Travelex Bank, com a eBay, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre negócios na América Latina, trazendo para vocês informações, né, dicas, e é uma primeira iniciativa nossa, e depois gostaríamos, né, de ter o teu feedback, passe para a gente aqui o que você achou. É uma primeira iniciativa que a gente quer, ao longo de 2022, seguir, né? Antes de começar aqui, falar um pouquinho do banco, eu queria só apresentar, né, o Maurício Prazac, né, que é o presidente do eBay. Obrigado por estar aqui, Maurício. A Rosana Sadia, né, consultora de empresas também, muito obrigado por ter vindo, né? E o Zé Alberto Gutierrez, né, cônsul adjunto aqui do México, muito obrigado por ter vindo, né? E a Liliane, nossa regional do interior de São Paulo, parabéns pela iniciativa, né? E a gente está aqui agora, vou falar um pouquinho rapidamente do banco, depois a gente entra falando um pouco de produto, e aí falando um pouco mais desse ambiente de negócio da América Latina aqui, que é super importante, e a gente faz esse bate-papo, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos começar aqui falando um pouquinho do banco, bem rapidamente, né? Nós somos os maiores especialistas em câmbio no mundo, né? Hoje no Brasil, a Travelex, além dessa presença global, no Brasil nós somos bem fortes na parte de varejo com a nossa corretora, né? Corretora Confidence, com mais de 20 anos. Hoje a gente tem mais de 100 lojas espalhadas, né, por todo o Brasil, nos principais shoppings. Então, onde você pode fazer compra de moeda, o teu cartão, né, de viagem, pode comprar ali o teu chip celular, as viagens voltando. Enfim, nossas lojas estão muito bem localizadas. Você tem todo aí um aparato, né, para dar esse suporte na tua viagem internacional. A gente tem a nossa corretora. E o banco, do outro lado, hoje o banco, né, começou em 2010, vem crescendo. O banco é muito focado para atender a sua empresa, para atender você também, nosso ouvinte aqui, tanto a tua empresa na parte de importação, exportação ou os câmbios financeiros, né? E a gente tem também para uma pessoa física, alta renda, que está comprando uma casa lá fora, está fazendo um aporte lá de fora aqui no negócio no Brasil. Todo esse aparato internacional, a parte de legislação, toda a parte de consultoria especializada em negócios internacionais, pode procurar aqui o Travelex, que a gente dá esse atendimento, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de números, né? Então, a gente está com mais de 11 anos aí de experiência. Quando a gente pega importação, exportação e o câmbio financeiro, a gente vai fechar esse ano aí mais de 10 bilhões de dólares. Isso são números do Banco Central. Novembro, né, mês passado, nós ficamos em 15º no ranking do Banco Central, que é uma grande conquista de todo esse time. Então, a gente vem numa crescente muito forte nos últimos 3 anos, e em resultado, a gente está crescendo esse ano mais de 65%, além, né, de toda a turma que faz tudo isso acontecer. Quando a gente pega o banco como um todo, a gente está falando de mais de 300 colaboradores, tá bom? Aqui, me dá muito orgulho de mostrar para vocês, né, que vocês estão acompanhando aí com a gente, a evolução nossa no ranking do Banco Central, e a gente chega aqui em novembro numa 15ª posição, né, figurava lá 2, 3 anos atrás entre os 30, 35, hoje a gente já está em 15º, é um belo trabalho aqui conquistado por todos. Pode ser o próximo aqui. E o portfólio completo, como eu comentei, né, então, tanto a parte de importação e exportação, operações financeiras, a parte de banknotes, né, que é o papel moeda, a parte de câmbio futuro, muito importante nessa oscilação do mercado. Ano que vem, ano de eleição, você está precisando, né, ter um consultor, alguém que acompanhe contigo o câmbio, né, que saiba a hora, né, se você está enviando, se você está recebendo, o momento certo de fechar. Fale com o consultor, com o nosso especialista, fale com a nossa consultoria no núcleo de negócios, converse conosco, porque a gente te dá o melhor momento e, né, além do câmbio pronto, a gente tem tanto a trava de exportação, tanto quanto o câmbio futuro de importação, tá bom? Conta corrente de moeda estrangeira também,
a parte de MES, toda a parte dos registros em Banco Central, tudo isso a gente consegue oferecer para vocês com proximidade e agilidade, que é o principal, né, nos dias de hoje. Bom dia, eu sou a Liliane, gerente regional aqui no Travelex. Obrigada pela presença de todos. E como o Paulo colocou aqui, somos um banco especializado em câmbio e a gente tem soluções, fazemos aqui toda uma assessoria consultiva para as empresas e para as pessoas físicas no que tange a negócios internacionais. Trouxe aqui para vocês duas modalidades de pagamento que são muito pertinentes para as negociações internacionais, mas que a gente percebe aqui no banco que, por falta de conhecimento por parte dos clientes, elas são pouco utilizadas. Então, as empresas, elas tendem mais a fechar negociações com pagamento antecipado e a remessa sem saque, que a documentação é enviada diretamente para o comprador. Só que, no mundo atual, né, com todas essas mudanças, a cobrança documentária, que é uma outra modalidade de pagamento, que ela viabiliza muitos negócios. Ela pode ser à vista ou a prazo. Então, a gente está falando aqui de cobrança documentária de importação e exportação, mais conhecida como Cash Against Documents, tá? Então, ela à vista é quando a documentação ela é entregue para o comprador e o pagamento é feito de imediato, e a prazo, esse comprador negociou aí um prazo para efetuar o pagamento. Então, só para vocês entenderem sobre a estrutura da operação, a gente tem aqui o público, né, o exportador lá no exterior e o nosso cliente importador brasileiro, tá? Então, como que funciona a cobrança? O nosso cliente negocia essa modalidade de pagamento com o exportador do exterior, né? E aí, com essa negociação, ele vai passar para essa empresa do exterior o canal bancário do Travelex, tá? E com isso, o seu banco de relacionamento lá no exterior, ele vai embarcar a mercadoria, né? E esse banco no exterior vai encaminhar para o nosso SWIFT toda essa documentação, essa informação, e a gente tem um back-office preparado que vai receber e registrar essa cobrança de importação. Registrando essa cobrança, a gente vai informar para o nosso cliente, né, que a cobrança ela chegou, e de acordo com o que eles negociaram comercialmente à vista ou a prazo, a gente vai seguir exatamente o que veio na documentação. Então, se a cobrança chegou à vista, a gente segue uma legislação, assim como nós, os bancos lá fora também, a gente vai entregar essa documentação mediante ao fechamento do câmbio e a liquidação dessa ordem no exterior. Se a cobrança for a prazo, a gente vai comunicar ao nosso cliente importador, ele vai assinar um documento que a gente chama de saque, se comprometendo a pagar no vencimento aquela cobrança. Chegou no vencimento a cobrança, a gente avisa para o cliente importador que chegou a data do pagamento, ele fecha o câmbio e nós remetemos para o banco lá no exterior, que por sua vez comunica o exportador no exterior, tá? E aí sim a operação é liquidada. Então, a gente também tem a cobrança de exportação, que é o processo ao contrário, né? Então, aqui a gente tem um cliente brasileiro, né, um exportador brasileiro, que vai negociar comercialmente com o seu cliente lá fora, né, o importador estrangeiro, essa modalidade de pagamento. E aí, esse cliente embarca a mercadoria, o nosso cliente exportador embarca a mercadoria e nos entrega toda a documentação pertinente àquela operação. Porque esse cliente lá do exterior, ele só vai conseguir desembaraçar a mercadoria com a documentação em mãos. Então, passa pelo banco, a gente faz o registro, a gente tem um back-office especializado e preparado, né, para poder remeter o quanto antes para o exterior. Porque qual que é o intuito dessa agilidade toda que a gente proporciona para os nossos clientes? Quanto mais rápido a gente mandar essa documentação, essa cobrança e avisar a empresa do exterior, mais rápido esse pagamento chega, né? Então, essa agilidade faz toda a diferença, tá? Então, são duas modalidades que podem ser negociadas também, além do pagamento antecipado e da remessa sem saque que eu comentei, tá? É importante ressaltar que na cobrança, o banco, ele presta um serviço para os clientes. Então, ele não honra o pagamento na falta dele, tá? Mas é uma operação mais segura do que a remessa sem saque, que é onde o exportador envia a documentação direta e de posse da documentação, o comprador, ele desembaraça a mercadoria, tá bem?
Aqui eu trouxe uma outra modalidade de pagamento que também, por falta de conhecimento, ela é pouco utilizada, mas que ela é muito viável nas negociações, que é a carta de crédito de exportação, tá? Também conhecida como Letter of Credit. Essa modalidade, ela é um pouco diferente da cobrança, no sentido de segurança, ela tem uma segurança adicional. Então, a remessa sem saque tem uma segurança, a cobrança tem uma segurança adicional, e aqui a carta de crédito, uma segurança ainda maior. Porque aqui, se a documentação for negociada em boa ordem, o banco, ele honra o pagamento para o exportador, tá? Então, o fluxo, ele é basicamente o da cobrança, tá? Então, as empresas, as partes negociam comercialmente o pagamento através da carta. O nosso cliente aqui do Brasil, ele passa para o importador do exterior o canal bancário, que por sua vez vai abrir a carta de crédito lá no seu banco de relacionamento. É importante dizer aqui que lá no exterior, o comprador ele tem que ter crédito em seu banco para que esse banco abra a carta de crédito. Aí a gente recebe através do nosso SWIFT, do SWIFT do Travelex, todo o registro dessa carta, e o nosso back-office faz essa comunicação e os trâmites internos para poder registrar e negociar a documentação, tá? Então, aqui, todo esse trâmite que a gente comentou da cobrança, o adicional é a negociação em boa ordem, tem a garantia do pagamento, tá? Aqui no Travelex, a gente tem um back-office dedicado e a gente se preocupa muito com esses registros e a gente dá todo o suporte para o cliente, porque ao receber a documentação, se o nosso back identificar alguma discrepância, ele já comunica ao exportador para que troque a documentação, para que a gente justamente envie em boa ordem, para que o pagamento seja assim efetuado e honrado. Dito tudo isso, o banco, ele tem aqui essas modalidades, como eu falei, que são modalidades muito pertinentes para os negócios internacionais. Então, a gente tem aqui uma equipe especializada a nível Brasil para oferecer toda essa consultoria, esse suporte para as empresas, principalmente quando as empresas estão construindo um relacionamento. Então, tem uma modalidade de pagamento adicional que traz mais segurança para a negociação, tá? No caso da carta de crédito, como eu disse, a segurança adicional pelo fato da documentação ter sido negociada em boa ordem, o banco honrar o pagamento. E todo o respaldo do banco especializado em câmbio, dos nossos especialistas em todas as praças a nível Brasil. Então, o nosso propósito aqui é trazer informação para o cliente, é prestar uma consultoria, uma assessoria consultiva, entender o negócio do cliente, para aí sim a gente poder colocar essas modalidades que muitas vezes elas não são de conhecimento de todos e os clientes acabam perdendo oportunidades, tá bom? Eu agradeço, vou passar a palavra aqui para o Maurício e depois a gente pode esclarecer alguma dúvida. Eu queria primeiro dar um bom dia para todos, agradecer muito a Travelex por essa parceria que a gente tem feito agora com o IBREI. Acho que vai dar muitos frutos, uma sinergia muito grande das duas instituições aqui. Para quem não conhece, eu já falo um pouquinho, bem rapidamente, o que é o IBREI. O IBREI é uma associação sem fins lucrativos, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais. Então, nosso foco é aprimorar as relações do Brasil com os demais países, né, no ambiente empresarial. A gente faz um trabalho que vai desde a parte de mudanças regulatórias, legislativas, ou seja, tudo que tem a ver com melhoria de ambiente de negócios aqui no Brasil, para atrair mais empresas, mais capital, para aumentar a competitividade da empresa nacional no estrangeiro, né? E a gente também faz toda uma ação de aproximação de mercados, né? Então, hoje nós estamos presentes em mais de 20 países e a gente procura, para cada um desses países, entender como é que funciona a dinâmica da relação do Brasil com aquele país e de que forma que a gente pode estreitar ainda mais essa relação. A gente tem trabalhado bastante, principalmente agora nesse período quase pós-pandemia, né, mas durante a pandemia também, no auxílio para as empresas que estão buscando a internacionalização, né, muitas empresas conseguiram enxergar que a internacionalização é a grande saída para a crise, né. Muitas empresas também perceberam que você ter um pé só num único mercado
Isso é um risco muito grande para a empresa, porque você fica sujeito às flutuações do mundo do mercado. Então, cada vez mais tem tido empresas buscando a internacionalização. E que eu acho que é um aspecto super importante, porque o Brasil ele tem uma cultura, né, de lidar muito com o mercado local. E você pega outros países, a gente vai falar um pouquinho de realidade de mercados aí, mas você pega outros países, a maior parte das empresas já nasce com o pé no internacional, né? Isso é muito saudável para as empresas. Então, a gente tem trabalhado bastante, assim, em despertar esse outro lado no ambiente empresarial brasileiro. A gente tem um monte de iniciativas de suporte para a internacionalização, de preparação das empresas, de capacitação, de trazer informações de mercado, oportunidades de negócio, riscos, né? E uma parte disso é o que nós vamos conversar hoje, né? Quando a gente fala de internacionalização, tem duas coisas que são importantes, né? Primeiro, você pensar que, botar na cabeça que 99% dos seus clientes não estão aqui no Brasil, apesar do Brasil ser imenso. O mundo é muito maior, né? Tem muita oportunidade de negócio lá fora. Só que cada país que você vai é uma cultura diferente, né? É uma religião diferente, cultura, tem traços sociais, tem aspectos negociais diferentes. E é importante a gente ter essa consciência de que quando a gente vai lidar com uma pessoa que tem uma cultura diferente da nossa, ele precisa saber, entender um pouco, né, como que ela pensa, como é que ela se relaciona, como é que os negócios acontecem naquela região, para você não dar tiro no pé, né, e acabar perdendo esses negócios por coisas simples. Então, a ideia do evento aqui hoje é a gente falar sobre diferentes realidades de negócio aqui na América Latina. Nós trouxemos também o Cônsul do México, vai falar um pouquinho também da realidade de negócio lá no México. E nós vamos fazer a seguinte estrutura, assim, nós vamos fazer uma abertura agora, que eu vou convidar o Dr. José para falar um pouquinho do México, ele tem uma apresentação breve, falar um pouquinho de mercado e de cultura de negócio no México. E aí, em seguida, eu vou chamar a Rossana, que, bom, você que é cônsul adjunto, já foi apresentado, né? E a Rossana, que é assim, uma mega executiva, aí, que já trabalhou em N países, já chefiou empresas multinacionais, e tem bastante bagagem, né, para falar de cultura de negócios. E aí ela vai conduzir uma apresentação que vai tratar aí de várias formas de análise aí do de negócio, da cultura de negócio de cada país, e aí nós vamos fazer uma interação aqui ao longo da apresentação. Bom dia, eu apresento Alberto Limas, cônsul adjunto do México no São Paulo. Quero agradecer ao Banco Travelex e Ibrei pelo convite, pela oportunidade de falar acerca dos negócios entre México e Brasil. México é um país exportador. En el año 2019, antes de la pandemia, México exportó 433 mil millones de dólares. 433 billion is more or less twice than Brasil, dos veces exportação do Brasil. O principal mercado, principal mercado é Estados Unidos. Estados Unidos, más de 75% de exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Esto es bueno, pero también es un problema, tenemos una excesiva dependencia del mercado de Estados Unidos. Después tenemos el Canadá, segundo mercado, China, importante mercado, en Europa, Alemania, España. En América Latina, el principal parceiro con el principal mercado de exportación es Brasil. Pero más Brasil es poco menos de 1% de las exportaciones mexicanas. Próximo. Importación. México también es un país importante de importación. 2019, importaciones con más de 400 mil millones de dólares, 433 mil. Principal origen de las importaciones también es Estados Unidos, más, como muchos países, China es un importante fornecedor para la economía mexicana. China, Asia, Japón, Corea, Taipei, Malasia. Malasia es nuestro noveno socio comercial, más Brasil también es muy importante parceiro en América Latina, poco más de 1% de las importaciones mexicanas vienen de Brasil. Próximo. No, ¿qué vendemos a Brasil? Comercio entre México y Brasil es basado en industria rodoviaria, industria automotriz. Buena parte de las exportaciones mexicanas son automóviles, también autopartes.
También del lado de exportación, México exporta muchos productos electrónicos, teléfonos, computadoras, etcétera. Esta parte no se ve muy bien, de productos químicos, unos minerales y demás. Cerveza Corona, todo cerveza Corona. Sigue, por favor. ¿Qué importa México? No, Brasil. También la parte automotriz es muy importante. Más o menos la mitad de nuestro comercio bilateral son automóviles y autopartes. Más, Brasil es un importante país de agronegocios. México importa maíz, soya o soja. Soya, disculpe, México soja. También metais, hierro, acero, steel, son los químicos, madeira también es importante. Frango, poultry meat, frango do Brasil, muito bom. Muito bem. Todo el que carne también, todo producto brasileño muy bueno. Importaciones año 2019, más o menos fue 5 billion, 5 mil millones de dólares. Próximo. México y Brasil tienen varios importantes acuerdos económicos, tenemos acuerdos de complementación económica en el marco do ALADI, tenemos AC53 bilateral entre México y Brasil, más o menos 800 clasificaciones tributarias incluidas. Actualmente está en la renegociación para ampliarlo y cubrir más productos. El otro acuerdo muy importante es el 55. Ese es un acuerdo México-Mercosur para el sector automotriz. Es especialmente importante no solo para México, también para Argentina. Pues también incluye Paraguay y Uruguay, pero más para México, Brasil, Argentina. ¿Sí? Próximo. Esto es muy importante. México y Brasil tienen dos importantes acuerdos que favorecen a los emprendedores. Primero, un acuerdo de cooperación, facilitación de investimentos. Este apenas empezó en 2018, protege, apoya a los inversionistas de ambos países. Es un acuerdo muy importante. Y también tenemos desde 2007 un acuerdo para evitar doble tributación, evitar dupla tributación. Dupla tributación, muy importante. No Brasil, todos sabemos, tributos son algo importante. En México también, con este acuerdo se evita pagar dupla tributación en México o Brasil. Próximo. Desde antes que yo viniera a Brasil, y en Brasil siempre escucho, hacer negocios en Brasil es muy complicado, muy difícil, tributación, cuestión laboral. Mas la realidad es que creo que en Brasil hay más empresas mexicanas que en cualquier otro país. Y hay empresas de muchos otros países. Lo que me hace pensar que es difícil. En todos los países es difícil hacer negocio. En México también es difícil hacer negocio, regulaciones, etc. Mas el potencial de mercado justifica el esfuerzo de invertir en Brasil e invertir en México. Muchas empresas mexicanas invisten en Brasil, todos conocemos Claro. También hay empresas Coca-Cola FEMSA, Cinépolis, de cines, el Grupo Bimbo, que Pullman, Grupo Vigor, Lala, México. Otras empresas también, sector automotriz, sector financiero, Kitsania, que no conocen Kitsania. Kitsania también empresa mexicana muy divertida. Aeroméxico, Software, en fin, tenemos muchas empresas. Últimamente varias empresas, startups mexicanas también han llegado al mercado de Brasil. Kavak, por ejemplo, ¿no? Esta de compra-venta de automóviles muy importante. Bitso, de criptomonedas. Justo, mercado online. Kasai, que es similar a Airbnb. Más y más empresas mexicanas llegan a Brasil. Próximo. Ventajas de investir en México. Tenemos baixos custos operacionales, acceso fácil a Estados Unidos y Canadá, acceso a los países de Alianza do Pacífico, Colombia, Chile, Perú, muchos otros mercados. Ya tenemos, México tiene tratados de libre comercio con Europa, con Japón, con otros países de América Latina. Tenemos puertos marítimos en los dos océanos, el Pacífico, el Atlántico, y una cultura de negocios próxima a la brasileña.
Bueno, vestimenta. Para los centros de servicios se recomienda uso de ropa social. En general, ahora traje y corbata, no sé cómo se llama en portugués. Gravata es muy importante. Las empresas acostumbran a ser jerárquicas, hay una jerarquía más marcada. Procure hablar con personas del mismo nivel que você. Lembre de siempre ligar antes para reuniones y confirmar algunas veces por email, después reconfirmar por teléfono, no hay, como en Brasil reconfirmas. Tal día, tal hora. En México igual. En México creo que 2, en Brasil confirmas 3 veces, en México 2. No normal. Política de presentes son aceptables, mas evite lavar presentes muy caros para no causar un ruido de comunicación. Evite dar flores vermelhas. Bueno, vermelhas son flores románticas para evitar cualquier idea equivocada. Flores rojas o solo si usted piensa invitar a salir a la plaza. Sí, por favor. Mexicanos son muy cordiales como los brasileiros, pueden cumprimentar con aperto de manos, até mesmo un breve abrazo. Los mexicanos prefieren una relación cara a cara. Ahora con la pandemia, bueno, por supuesto, videoconferencias son muy necesarias, pero el mexicano prefiere contacto personal. Personalmente esto no me gusta. Títulos son muy importantes. Busque siempre se referir a persona usando su título, ingeniero, doctor, licenciado. Personalmente no gusta. Licenciado Lima, pero en México es común. El uso de cartados de negocios es bienvenido también. Contacto previo para conseguir intimidad también es importante. La red de relacionamientos puede ser decisiva. México es muy común. Primera reunión formal en oficina. Segunda reunión, vamos a comer o a cenar, tomar tequila. Segunda, tercera, cuarta reunión, eso es muy común en México. Sí, por favor. Mexicanos precisan ganar confianza antes de fechar un negocio. Las informaciones, datos son importantes, mas un mexicano precisa de tener confianza en el parceiro. Precisa conocerlo, conocer su familia, conocer de dónde viene, conocer su entorno, el entorno de la empresa. Eso es muy importante para realizar negocios en México. La primera reunión pues, costuma servir para presentar familiaridad entre los interlocutores. Las reuniones pueden durar horas sin la necesidad de concluir en el negocio asado. Eso es de las primeras veces. Las primeras veces el punto es establecer confianza, conocernos mutuamente. Después pueden venir ya los negocios. La cultura mexicana se valoriza la tolerancia, la paciencia, educación para negociar. Próximo. Unos feriados, sí, de México. Pero una 2 de febrero, aniversario de la Constitución, tercera segunda de marzo, aniversario de Benito Juárez, el presidente, Batalla de Puebla, Día Nacional, 16 de septiembre, el 12 de octubre, 2 de noviembre, Día de los Muertos, muy importante, aniversario de la Revolución, que es el 20 de noviembre, 12 de diciembre, Virgen de Guadalupe, muy importante, como Brasil, Virgen de Aparecida. Sí. Es similar, bueno, también Navidad, Año Nuevo. Horario comercial, empresas, segunda, sexta, 8 a 5, más o menos. La verdad, mexicanos, eso es lo oficial, pero normalmente empezamos un poco más como a las 9, hasta las 6. Cosas importantes, 24 horas, eso no hay problema. El shopping, están abiertos todo el tiempo, mucho tiempo, ¿no? Segunda, sexta, sábado, domingo, bancos, segunda, sexta, a las 9, a las 16. Fuso horario, el fuso Brasil-México son 3 horas, ¿no? México son 7:42, ¿no? Es la ciudad de México. En Cancún tiene media hora menos, en el Pacífico pueden ser hasta 2 horas, 2 horas menos. Pero bueno, creo que es todo. Obrigado. Y solamente agradecer, señalar que el Consulado de México está listo para soportar, para apoyar a todos los empresarios brasileños interesados en hacer negocios con México, también empresarios mexicanos que vienen a hacer negocios de Brasil, y bueno, a sus órdenes. Te agradezco nuevamente a IBRE y a Banco Trailes pelo convite, pela oportunidad. Muito obrigado.
Bom, eu sou brasileira argentina, então nasci e me criei no Brasil, mas filha de argentinos, casada em primeira núpcias com brasileiro e segunda com argentino. Tentei manter os meus dois lados latinos bem equilibrados. Eu morei na Colômbia, no Equador, no Chile, na Argentina, Brasil, 5 países da América Latina, e fui e trabalhei com 11 países na região profundamente e 16 em geral. Então, América Latina, quando me perguntam de onde você é, eu falo, olha, em geral eu sou latina, porque agora eu já me sinto mais brasileira depois de 9 anos tendo voltado ao Brasil. Mas chegou um ponto em que eu me sentia um pouco de todos os lugares e muito de nenhum lugar, sabe? Assim, você acaba virando uma salada latina. E por ter trabalhado em tantos lugares da América Latina, o Mal me pediu para trazer um pouco essa perspectiva, né? Porque as pessoas falam, são latinos, né? E às vezes nos colocam até nos mesmos, quando não falam, são hispanos, né? Nos Estados Unidos falam são hispanos. E eu falo, olha, eu sou brasileira, então não sou hispana, teoricamente. Na prática, você é latina como um todo. Mas, mesmo entre os latinos, tem muitas diferenças. E, às vezes, por a gente se julgar tão igual, a gente peca justamente em desconhecendo essas diferenças. Então, para tentar colocar isso, eu sou muito estruturada, tentar colocar isso dentro de uma estrutura, eu esse ano fiz um curso com a professora Erin Meyer, do INSEAD. Essa professora, ela mapeou mais de 100 países em todo o mundo em 8 dimensões, colocando em uma escala como os países se posicionam e quais são essas diferenças que fazem com que a cultura seja tão marcante em um outro lugar. E essa cultura é importante para o relacionamento e é muito mais importante para os negócios, né? Então, eu peguei dentro do mapa dela, peguei 5 países da América Latina. Peguei México, Brasil, Chile, Argentina e Colômbia. E vou conversar um pouco sobre essas 8 dimensões, trazendo exemplos de como isso me impactou ao morar e trabalhar nessas regiões. E também eu convido ao José, ao Maurício, a plateia, inclusive a audiência, se tiverem exemplos, que seja um bate-papo, que a gente troque, porque é realmente nas nuances que estão as diferenças, né? Então, dentre essas 8 dimensões, a primeira é a comunicação. Então, é como a gente falar, fulano é um bom comunicador. Agora, bom comunicador é muito subjetivo. Eu me considero uma excelente comunicadora, e eu me considero uma excelente comunicadora porque eu falo por bullet points. Eu digo 1, 2, 3, eu estruturo meu pensamento, eu falo 1, 2, 3. Eu, pessoalmente, eu sou mais aqui, precisa e claro. E, às vezes, eu tenho um pouco de impaciência com quem, quando vai comigo, tem aqueles que são muito bons comunicadores e são coloridos, e começam a falar e constrói um monte de histórias, e aí você fica tentando entender dentro das histórias o que ele está realmente tentando falar. Fala muito bem, mas aí você tem que ficar pescando. Eu sou muito estruturada, qual que é o ponto 1, 2 e 3, né? Então, essas são as diferenças. De um lado, você tem a comunicação precisa, clara, pontual, e do outro, aquele que é mais, a gente pode, eu diria prolixo, mas aquele que tem uma comunicação mais rica, mais de alto contexto, né? E aí eu dou um exemplo muito claro. Aqui, Colômbia... não, está dividido. Você pegou o quadro. Eu tenho um que está junto. Eu tenho um que está tudo junto. Mas o segundo. Dentro desse daqui, acho que quem mais cita à direita é a Colômbia. E foi muito engraçado quando eu fui morar lá, porque como é que a gente está acostumado a pedir uma direção? Você vai dirigindo, você não sabe onde você está, você para e fala, fulano, moço, como é que eu faço para chegar no edifício Berrini 1? E o cara te vira e fala assim, olha, você vai continuar reto, daqui a 3 faróis, você vira à direita, segunda à esquerda e você chega lá. Obrigado, valeu, se acelera e vai embora. Na Colômbia, eu parava e falava assim, moço, como é que eu faço para chegar no Berrini 1? Aí ele falava, a pessoa estava a 1 metro de mim, chegava até o meu carro, se ajoelhava até a minha janela e falava assim, bom dia, minha senhora, como a senhora está? E eu falo, muito bem, senhor, muito obrigada. A senhora viu que dia maravilhoso está hoje? Nem choveu. Fala assim, realmente, depois da chuva de ontem é bom ver um pouco de sol. Ele fala assim,
Então, minha senhora, em que eu posso ajudá-la no dia de hoje? Senhora, por favor, como é que eu faço para chegar no Beguine Congo? Ah, minha senhora, é um prazer poder servir. Então, eles falam assim, um gosto poder servir. Então, você vai, pega tal coisa, vai tal, tal. Aí termina a explicação. Muito obrigada, meu senhor. A seu serviço. Até logo, tenha um bom dia, e a conversa demorava 10 minutos para poder pegar um endereço. Depois eu aprendi, que aí eu parava no semáforo e já falava, bom dia, meu senhor, como vai, tudo bem? O senhor viu que lindo dia? Como é que eu chego na frente? Eu já pegava e resumi para chegar lá, porque eu já tinha aprendido como é que era o autocontexto. Né? Mas esse é um dos exemplos. Aí, já aproveitando para fazer umas incursões aqui, né? Você vê, são aspectos que são sociais, mas que impactam muito na realização de negócios. Né? A gente, por exemplo, lá no Instituto, que a gente está em mais de 20 países, tem diferenças, assim, extremas, inclusive. E aí você vai pegar Ásia, países árabes, o pessoal aqui na América Latina. Aqui vocês vão ver que é tudo mais ou menos parecido. Tem diferenças, mas não são diferenças extremas. Né? Mas essas diferenças são muito relevantes. Porque o que acontece? Um exemplo claro de impacto disso no ambiente de negócios. Quando você vai numa reunião, você sabe como tocar uma reunião. Se você chegar numa reunião, um país desse que é um pouco mais de comunicação implícita, né, e você chega lá e já sai falando do assunto da reunião, ele se sente ofendido. Para ele é estranho isso. Ele fala assim, mas espera um pouquinho, mexe com eu assim também. Fala assim, espera um pouco, eu nem te conheço ainda, a gente nem quebrou o gelo. Que afobação é essa para já sair falando do assunto da reunião? Né? E tem outros países, quando está mais para a esquerda lá do gráfico, que é o contrário. Se você chega na reunião e fala, puxa, tá tudo bem, chegou bem, pegou trânsito, olha, tá chuva hoje e tal, ele já começa a ficar impaciente. Ele fala, eu vim aqui para uma reunião, você está perdendo meu tempo para falar do clima. Eu percebo que são posições completamente diferentes numa mesa de negócio. E às vezes você vai lidar com uma situação que é importante para a tua empresa, uma relação ali relevante, e às vezes você perde o clima ali da reunião por uma coisa muito simples, é a forma de como tocar a reunião. Então, atenção em detalhes como esses são importantes. Perfeito. Bom, o segundo é feedback, né? Como a gente dá feedback. Então, tem países em que na hora que você vai dar um feedback, você é direto e claro, olha, sua participação foi ótima, mas você poderia ter melhorado aqui e aqui. Você é muito direto no feedback. Outros países, eles são eles falam a mesma coisa, mas tudo de forma positiva, você já viu, né? Então, assim, a próxima vez, em vez de ir e parar na frente de todos, dar um espaço para outro. Você tenta falar de uma forma positiva, sem dizer, olha, você apareceu demais, você chegou e aconteceu, não dando espaço para outros falarem, né? Então, como você dá um feedback. Eu acho que aí o mais claro é a Argentina, realmente. Eu não sei quando vocês conhecem da cultura argentina, que é muito a cultura italiana, inclusive, né? Que é daqueles que sempre numa reunião, e se a pessoa não gostou do que você levou, nossa, se armam altas discussões, brigas, assim, e falam assim, não, isso daqui, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa. E as brigas são muito passionais, né? E eu já vi gente que entra na reunião e se sente meio que até ofendido, porque o feedback é tão direto que toma até pelo ponto de vista pessoal, né? E, na verdade, na Argentina, depois de toda a confusão que se dá dentro de uma discussão, dentro de uma discussão direta, você termina a reunião, você levanta e vai tomar um café e está tudo normal, porque para eles é como se nada houvesse acontecido. Né? Então, você imagina dentro dos confrontos, né? Se você chega para fazer um negócio, você acha, pô, a reunião foi péssima. E, na verdade, na visão do outro, não foi. Porque acho que tem uma coisa muito parecida, que eu até vou ligar aqui, entre feedback negativo e conflito, né? Como as pessoas lidam com o conflito. Eu vou fazer esses paralelos, que eu acho que é muito, muito similar. Por exemplo... Ai, tá... não, é que eu, na verdade, aqui eu discordo no conflito. Bom, a Colômbia está aqui, tá certo.
Então, a Colômbia e a Argentina, para mim, são os dois países que são mais diferentes na questão do conflito. Aqui está dando para ver. Um lá ou aqui. Por quê? Porque o colombiano ele é muito educado. Então, ele é totalmente conflict avoidance. Ele não vai entrar dentro de uma briga. E quando eu morava lá, uma colega minha falou, Rosana, não entra no meu quadrado, que eu não entro no teu. Então, aquela coisa de respeito mútuo. Se você tem algum problema, talvez depois, no one-to-one, assim, a parte, você quer dar uma palavra, conta o que aconteceu, dar um feedback ou fala do conflito. Mas você não entra em conflito diretamente. Enquanto o argentino, por dar feedback tão direto, a gente não tem nenhum problema. Ele entra em conflito, assim, ó, pá! Eu digo, parece uma explosão, porque... E aí, quando você vê, acabou e tudo bem, tá todo mundo bem. Eu, às vezes, fico ainda meio assim, né? E olha que a minha família, o meu marido, às vezes eu falo assim, calma, não precisa brigar por tudo, né? E é engraçado que eu estive no Uruguai há um mês trabalhando, e a gente estava discutindo isso, e o Uruguai virou para mim e falou assim, Rosana, a gente conhece claramente, imagina, o Uruguai espremido entre Argentina e Brasil. Então, ele falou, a gente conhece claramente as duas culturas. Se a gente vai num restaurante com um argentino e o garçom traz o prato errado, o argentino faz um escândalo. Chama o garçom, dá bronca, depois fica o jantar inteiro dizendo que absurdo, como é que ele me trocou o prato e não sei o que lá, faz todo o escarcéu. Se é o brasileiro, chama o garçom e fala assim, desculpa, isso não era o que eu pedi, você pode trocar para mim? E o garçom vai lá e troca. Se somos nós os uruguaios, a gente baixa a cabeça, come e nem reclama. Então, assim, eu dei risada. E justo na hora que a gente estava discutindo, a gente estava num restaurante, que era um restaurante orgânico, no meio de uma horta, onde tudo era orgânico. E aí ele falou, vocês querem café? Eu falei, não, eu prefiro chá. Aí o cara me traz uma caixa de chá cheia de saquinhos. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, com tanta erva que você tem aí, você vai me trazer saquinho? Aí o uruguaio me falou assim, tinha que ser brasileiro, argentino. E aí eu falei, putz, depois dessa conversa, eu ainda caio na própria armadilha, né? Que eu tinha ter tomado chá, ficado quieta, e de repente piso lá na horta e pegava uma hortelã, sei lá. Mas então, é exatamente isso. Como você lida nessas situações com conflito, com feedback, com essas conversas difíceis. Nesse aspecto também tem um impacto grande, né? Quando você pensa... E acho que, não sei se tem aí no mapa Peru, Bolívia, mas também eles estão bem para cá, assim, né? Peru tem, mas eu não coloquei. De evitar conflitos, assim. E você pega então culturas como essas, né? É importante você saber também como lidar. Porque, de repente, você tem um feedback negativo, fala, puxa, eu preciso saber colocar com modo, eu preciso, de repente, não colocar durante a reunião, né? Porque senão, às vezes você perde o negócio ali, né? Fala, pô, essa cláusula aqui não tá boa. O cara fica, puxa vida, fala, não, essa aqui podia redigir de outra forma, porque é uma coisa que assim, todo o clima de uma negociação, né, afeta diretamente o resultado. E o contrário também, a gente, por exemplo, não está acostumado com esses feedbacks argentinos. Mas o cara chega lá na reunião, dá aquela descompensada. Os espanhóis. E espanhóis também. E aí você já fala, puxa, foi por água abaixo o negócio. E na verdade não. É só a forma natural de conduzir aquela cultura. Então você já sabe, já vai com essa orientação prévia, né? Fala, se acontecer tal coisa, não se preocupe, porque é natural numa negociação e continua a conversa adiante. E esse mesmo mapa a gente usa muito também na questão cultural das organizações, né? Porque você também consegue fazer isso. Eu trabalhei numa consultoria e que tinha 10 mandamentos. O 10º mandamento era obligation to dissent. Você tem obrigação de discordar. Então, eles fomentavam o conflito. Por quê? Porque o conflito, na verdade, é uma coisa positiva. Se você não está de acordo e você entra no conflito, você troca argumentos e a discussão se torna mais rica. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conflito. Quando as pessoas dizem, não concordo com você, eu falo, ótimo, manda. Porque é nessa argumentação que você expande a sua estratégia, conhecimento, toda a sua visão. Então, tendo saído dessa organização que era totalmente obligation to dissent, e que todo mundo adorava discutir,
eu fui trabalhar numa organização americana, do oeste americano, que era super tradicional, conservadora e hierárquica, com um chefe vietnamita, herói da guerra do Vietnã, militar, né? Hierárquico, que também tem isso aqui. E aí eu dizia, eu não concordo com você. O cara olhava para mim e fazia. Como assim, numa estrutura militar, você vai dizer, eu não concordo com você? Não existe, né? Não existe. O cara estava acostumado a dar uma ordem e sim, senhor, né? Então, essas são as nuances que vão e também estão ligadas aqui, ó, liderança e decisão. Esses dois aqui que eu também vou tratar de uma maneira um pouco conjunta. Então, só fazer um parênteses, só uma coisa que eu acho que é relevante comentar, assim, a gente está trazendo um monte de informação aqui, e isso no começo pode até se assuste, assim, falar, puxa, eu estou pensando em fazer negócio internacional, agora estou vendo um monte de coisa, né? Não estamos nem falando de questão financeira, tributária, logística, a gente está falando só de cultura de negócio. Mas isso aqui, a ideia não é assustar ninguém ou afastar do aspecto da internacionalização, é mais para dar o suporte. A internacionalização, ela é super bem-vinda, né? O que precisa fazer é conscientização, né? Porque na hora que você sabe disso, o que você vai fazer? Quando você for fazer um negócio com alguém, conversa com alguém que conhece a cultura. Né? Fala, poxa, como é que eles tocam uma reunião? Porque você já sabe que tem diferença. Como é que a gente cria confiança para falar? Como é que é a questão de hierarquia na empresa, de saber com quem que eu devo falar? A gente faz isso muito no Instituto. Cada país novo que a gente abre, a gente nomeia aqui no Brasil o que a gente chama de embaixador institucional, que é o responsável do país pela relação com o outro. E eu faço uma espécie de um coaching, assim, eu sento, antes de fazer qualquer reunião, como é que funciona? Porque é muito diferente, né? Até no outro evento eu comentei, a gente tinha aberto recentemente a nossa relação com o Japão. Né? Nossa, foi um coaching super assim, olha, a gente vai fazer agora a reunião com o consulado, né? A primeira reunião. Então já saiba o seguinte, você não vai tratar de nada nessa primeira reunião. Essa primeira reunião é só para ele conhecer você. Né? Então ele vai conversar, vai falar da família, vai falar... porque a questão da confiança que ela vai entrar depois. Aí ele vai marcar uma segunda reunião que ele vai te apresentar para algumas pessoas, para também te conhecer. Aí na terceira reunião que você vai falar da relação que você quer fazer com o consulado, qual é o teu projeto, porque não dá para você começar antes disso. Né? Então, é esse coaching que é importante, né? Porque senão você chega lá, na primeira reunião, o cara não tem nenhuma expectativa de fazer nada, você começa a apresentar projeto, acabou, esse projeto já foi para a gaveta. Você não vai conseguir desenvolver. Exatamente. Eu tive a mesma conversa aqui em São Paulo com os nordestinos. Vem um grupo nordestino que a gente está apresentando para outro grupo e foi a mesma conversa. Vão ser 3 reuniões em que vocês vão contar da história de cada um na primeira, sair para conversar mais profundamente na segunda e na terceira vão começar a falar de negócio. Então, mesmo dentro do Brasil, a gente tem essa diferença e a gente um pouco, mais ou menos, conhece. Né? Então, é a mesma coisa. Mas, voltando para cá, para o quadro, a questão de liderança. Há uma liderança em que o líder é um facilitador, ele é igual, então ele é visto como, a gente está nesse grupo, tem um líder, mas ele é visto como mais um de nós. Ele me ajuda, meu chefe me ajuda a que eu chegue aos meus objetivos. Né? Essa é uma visão. O Brasil, ele dentro da América Latina, ele é dentre os mais igualitários. A outra, que é o outro extremo, é o diretivo e hierárquico. E aqui, o próprio você comentou, né? O México dá um pouco, dá bem mais para cá, diretivo e hierárquico. Então, é muito mais top-down. Então, eu sou chefe, eu sou um engenheiro, eu sou o doutor, eu sou o senhor. Então, a formalidade e a hierarquia entre o chefe e entre os subordinados. Né? E essa é uma dimensão. O Chile está aqui muito parecido com o Brasil, mas eu discordo dessa dimensão, na verdade. Morando no Chile, o Chile é extremamente hierárquico e lá é muito mais difícil, porque eles têm a ideia de que não podem contradizer o chefe. Então, quando você lê sobre a cultura chilena, que eu li vários livros quando eu morava lá, tem até um da Isabel Allende que chama Meu País Inventado. E aí ela fala que uma das características do chileno é ser 2 caras. Por quê? Porque ele é tão acostumado a seguir a hierarquia que ele sempre vai dizer sim para o chefe, mesmo ele pensando outra coisa. Né? Então, você tem que saber isso, porque na hora que você chega lá, você sabe que você não ganhou a confiança deles, você não ganhou a credibilidade deles. Eles estão dizendo sim porque você é o chefe.
E isso é bem complicado. E a outra é como se tomam decisões. Se as decisões são tomadas por consenso ou se elas são tomadas top-down. Né? Que é muito similar à questão da hierarquia, né? Mas não é. Então, eu estava até lendo, por exemplo, os alemães. Os alemães e os americanos. Eles estão mais ou menos iguais na questão de direção hierárquica. Né? Estão mais ou menos iguais. Mas, por incrível que pareça, o alemão ele é muito mais de consenso do que o americano, que é mais top-down. Então, você tem mesmo, aqui, acho que na América Latina, a gente vai mais em paralelo. E eu realmente sempre vejo mais em paralelo na América Latina. Se é mais igualitário, ele é mais consensual. Se ele é mais diretivo, ele é mais top-down. Quando você vê os gráficos aqui na América Latina, eles são totalmente paralelos. Mas isso pode ser também diferente, dependendo da cultura. E aqui tem um aspecto que eu acho que é relevante, que até você já comentou, que é o seguinte, observar a questão de hierarquia é muito importante na realização do negócio. Porque se você está numa cultura que é mais hierárquica, a gente tem o costume aqui no Brasil, por exemplo, você fala assim, eu vou negociar com uma empresa, e tem aquele diretor ali, que é o cara que, no fundo, vai tomar decisão, que conhece do negócio, que é ele que vai entender sobre a situação técnica. Você vai falar com ele. Né? Numa cultura mais hierárquica, isso é pular degrau na escala da hierarquia. E aí você acaba perdendo o negócio por causa disso. Você vai ter que falar, se você é o dono da empresa, você vai falar do outro lado do dono da empresa. Mesmo que não seja ele que vai decidir. Né? Mesmo que ele que vai ter que repassar a informação para baixo. Mas você não pode pular. Você comentou, você tem que falar com as pessoas do seu mesmo nível. Ele falou isso na apresentação dele, a gente nem combinou, né? Mas por quê? Porque lá, se você ganha credibilidade pela hierarquia. Né? E eu sou como o Maurício, quando eu sei quem é a pessoa que toma a decisão, ou quem é a pessoa que influencia, ou quem é a pessoa que tem os dados para poder levar a mesa de conversa, eu vou furando a hierarquia. Né? Então, a gente está mais para cá dentro da escala. Bom, então a gente já aplicou. O próximo é confiança. E aqui também o José comentou na hora que ele falou do México, né? Ele fala, o México está mais para cá, mas eu também acho que ele é um pouco bem mais para aqui também. Mas ele está mais baseado na tarefa. Então, como é que você define se você confia ou não no seu subordinado? Por um lado esse cara é aquele cara que me entrega. Né? Eu dei uma tarefa, dei algo para ele fazer, ele me entregou no prazo, na qualidade e dentro das minhas expectativas. Por outro lado eu confio nesse cara se eu tenho uma relação pessoal com esse cara. Né? Se eu sair, que é o que ele falava, para jantar, para almoçar, para conhecer, e a partir daí a gente estabelece essa relação. E eu vejo por mim mesmo aqui no Brasil, óbvio, quando você tem subordinados, obviamente, você quer que todo mundo performe, então todo mundo vai entregar resultados, etc. Mas eu reclamava muito com uma diretora debaixo de mim, que eu falava assim, poxa, eu te convidei para caminhar 4 ou 5 vezes. Né? Saía de viagem, falava, vamos dar uma caminhada? E ela me dizia, não, eu tenho minha rotina de ginástica, eu vou fazer ginástica sozinha. Eu, pessoalmente, como brasileira, achava aquilo extremamente ofensivo, né? Eu estou convidando para um momento, a 2, para a gente sair a caminhar 1 hora, 1 hora e meia, e estabelecer uma relação, e ela não, ela tem a tarefa. Eu tenho que ter a minha hora de 40 minutos de corrida, 40 minutos de musculação, seguindo isso aqui. Eu não posso perder tempo no relacionamento. Né? Então, como é que você... E isso é uma coisa que, para mim, sempre faltava dentro da minha relação com ela, que era minha subordinada, que eu conhecia pra caramba, compartilha coisas pra caramba, mas eu achava que ela não entregava tempo pessoal dela para mim. E o ano passado ela me escreveu e falou assim, Rosana, agora eu te entendo, como eu deveria ter usado mais o meu tempo para construir relacionamentos. Depois de um tempo, ela se caiu em conta. Só uma coisa, a gente estava com o tempo um pouco passado aqui, podemos continuar mais uns minutinhos? Já está para começar. Antes da gente conversar aqui. Mas eu já estou acabando também. Só faltam 2. Mas só uma coisa aqui que eu acho super relevante dessa dimensão, assim, entender essa questão de como se constrói a confiança. Às vezes tem pequenas atitudes que fazem muita diferença.
Você vai conhecer a pessoa, você vai estabelecer a sua relação de confiança. Se é um país que está mais na base do relacionamento, por exemplo, você leva lá um presentinho, você vai levar um vinho, vai levar um presente típico brasileiro, alguma coisa de cultura, que a turma gosta muito, isso vai estabelecer uma relação. Se o país já é baseado na tarefa, o que você vai fazer? Você vai levar uma amostra do teu produto, você vai levar um pedaço de um projeto que ele já possa sentir na prática o que você faz, que para ele o vinho não vai adiantar nada. Né? Para ele o que ele quer ver é execução. Puxa, realmente eu gostei desse cara porque ele já me entregou um pedacinho aqui da empresa dele e funcionou muito bem. Aí ele estabelece uma relação de confiança. Você vê como é muito diferente assim, a forma de conduzir. Bom, as outras duas dimensões elas são muito parecidas dentro da América Latina. Uma questão de cronograma. Como é que a gente considera horário? Então, se eu digo, a reunião vai começar às 10, né? Se é preciso, sequencial, é pontual. Então, começa às 10 e eu digo, essa é a sequência que a gente vai seguir. Das 10 às 10h05 vai ser fulano, 10h05, 10h15. Então, você é muito concreto na forma como você sequencia. E outro começa às 10, então, a gente tinha aquele negócio no Brasil, né, que até 10 minutos a gente está pontual. Eu sou para mim, até 5 minutos eu estou pontual. Não é assim que a gente fala? Né? Mas eu já tive uma reunião em que eu entrei 9h59 e 9h58 a secretária estava me ligando. Você não vai entrar? Mas a reunião às 10, eu estava entrando 9h59 e 9h58 eu já estava me puxando. Não, mas a gente já está a 5 minutos. Então, 10 significava 5 para as 10, dentro da cultura daquela empresa, né? Então, e na hora de sequenciar, a coisa pode ser mais fluida ou não, ou ela tem que ser muito precisa. E, finalmente, como você constrói os argumentos para persuadir alguém. Então, uma coisa é você ir para uma decisão, então dizer, olha, eu recomendo tal coisa, por causa disso, disso, disso e disso. E a outra é você chegar e dizer, olha, a situação é essa, tem acontecido tal coisa, por causa disso, essas são os problemas que a gente enfrenta, e a nossa decisão é essa. Então, como é que você constrói a sua argumentação para que as pessoas te entendam? Eu, pessoalmente, sou mais desse lado, sou mais de decisão e argumentação. E aí, quando as pessoas começam a me contar muito as histórias, construir a história até chegar na decisão, eu já começo a ficar um pouco ansiosa. Né? Mas tem outras pessoas que você fala, poxa, me deu a decisão, eu não concordo. E não parou porque ainda para entender a argumentação. Então, são duas formas muito diferentes de construir. Que você acaba tendo que conhecer um pouco como a pessoa, a cultura, o país ou a organização se estrutura. Para o encerramento, né, você vê, a gente está trazendo bastante informação aí, como eu disse, mais no sentido de conscientização. Né? E uma coisa que eu sempre falo, se você vai internacionalizar ou vai para um mercado novo que você ainda não conhece, confia em quem tem essa bagagem. Né? Você tem muito trabalho, inclusive, gratuito que é feito em relação a isso. Você tem o apoio dos consulados, das câmaras de comércio, de institutos como o nosso. Então, venha conversar, venha entender, né, para se preparar antes de fazer uma incursão aí e acabar dando tiro na água. Só para dizer que me pediram também dele, né, que a gente fez essa parceria agora com a TravelX. Nós somos muito felizes com esse processo, a gente vai trazer muitos frutos para todo mundo. E a gente está fazendo uma programação agora para o ano que vem de bastante assuntos aí para trazer conteúdo bacana, de oportunidades de negócio, enfim, trazer mercados diferentes para vocês conhecerem, que tem muita oportunidade que a gente não explora por não saber que ela existe. Né? Então, ou às vezes explora e poderia explorar melhor. Explorar melhor, exatamente. Então, vamos divulgar aí em breve, né, uma programação aí do ano, mas acho que vai ser muito bom para todos. Tá ótimo. Bom, queria agradecer a nossa audiência. Parabéns.